Tchau, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Eu sou a Lua e neste vídeo aqui de hoje a gente vai falar de crochê, a gente vai falar desse suéter, a gente vai falar sobre ressignificar as coisas, a gente vai falar sobre transformar a dor em arte, a gente vai falar também um pouquinho sobre o crochê no processo de cura da nossa alma, das nossas feridas. E bom, eu tô aqui nesse meu cantinho especial, que é um cantinho do meu quarto, aqui do meu apartamento em Torino, na Itália. E aqui é o meu refúgio, é a minha igrejinha, sabe? É o meu local de repouso, é onde tem meus livros também, é onde eu também crocheto. Então, para esse papo que eu vou ter hoje aqui com vocês, eu quis gravar nesse cantinho, que é muito especial para mim, porque contém elementos muito importantes do meu mundo, e é um mundo muito íntimo, porque ninguém tem acesso a esse cantinho aqui. É o meu lugarzinho de segurança, assim, no mundo, é onde eu posso dançar sozinha, onde eu posso dar risada sozinha, onde eu posso chorar, é onde eu durmo com a minha Juditinha, é onde eu leio meus livros, é onde eu estou ali fazendo crochê, é um mundo inacessível, né? Então, assim, por ser tão íntimo, eu quis realmente gravar esse vídeo aqui, porque esse vai ser um pouco o tom também de tudo que a gente vai falar aqui hoje, de tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Porque o ponto principal do vídeo de hoje é sobre ressignificar. E vocês vão entender conforme eu for contando aqui essa história para vocês. Porque dentro do meu trabalho com crochê, além de eu desenvolver as peças de coleções, coisas que eu imagino, que eu crio, essas peças que eu trago à vida, eu as vejo dentro da minha mente. Às vezes eu estou dormindo, eu sonho, eu acordo e eu pego já um papel e começo a escrever como que era aquela peça que eu sonhei. Principalmente nas primeiras horas da manhã, assim, que é quando eu tô mais ativa, que é quando minha mente está funcionando melhor. E então eu trago isso do mundo imaginário que existe dentro da minha cabeça para a vida real. Então, a maior parte realmente de toda essa, sabe, de todas essas peças que eu desenvolvo, eu muitas vezes sonhei com elas, eu realmente as vi dentro da minha cabeça primeiro. Então, é um processo muito particular de criação. E muitas dessas criações eu compartilho também com quem quer aprender crochê, com quem quer aprender a tecer as suas próprias versões das peças que eu desenvolvo. Então é por isso que aqui no canal Crochê com Gato tem também tutoriais completos de algumas peças. O catálogo ainda não está completo, eu tenho muito mais para compartilhar com vocês, mas realmente nesses últimos meses eu não consegui gravar novas aulas devido a tudo que eu vim enfrentando na minha vida pessoal. E foi um tudo, foi um baque muito grande, foi um momento muito difícil, que eu realmente não consegui sentar e gravar novos tutoriais, mesmo porque eu de alguma forma também estava bloqueada criativamente, eu estava sem meu material de trabalho, faz pouco tempo que eu reavi todas as minhas coisas, que elas chegaram aqui para mim nessa minha nova vida aqui em Torino, e eu não vou focar nessa parte da história porque ela já está muito bem contada no canal em outros vídeos, no podcast da Crochê com Gato, mas eu precisava fazer essa pequena introdução, dar uma passada por tudo isso, para chegar ao ponto que eu quero chegar, né? Por que eu estou falando tanto de ressignificar? Bom, dentre as minhas criações dos últimos anos, algum tempo atrás, acho que foi no final de 2023, mais ou menos, eu fiz uma declaração de amor. Eu desenvolvi um suéter chamado Liamante. E este suéter, gente, ele foi feito com muita devoção, com muita paixão, com muito carinho, com muito amor, com muita ternura. Eu fiz duas versões desse suéter, uma no azul e uma no rosa. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Eu sei que é uma bobeira, mas era uma coisa que estava na minha mente e eu quis criar. E eu fiquei sem as minhas coisas, né? Por muitos meses aí, no ano passado, até o início desse ano, reavi minhas coisas faz pouco tempo. Entre as minhas coisas
estava a primeira versão do suéter Liamante. E eu confesso que quando eu coloquei de novo as mãos nessa peça, aliás, nessas, porque a versão rosa e a versão azul estão aqui comigo, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque é uma declaração de amor que me recorda uma coisa muito triste da minha vida. Um capítulo que eu só quero encerrar, né? E eu fiquei com tanta raiva até, mais do que tristeza, eu senti raiva quando eu peguei nessas peças. E eu senti tanta dor, eu chorei tanto, eu me senti tão besta comigo mesma, tão estúpida, tão burra, tão idiota, sabe? Todas essas coisas que eu sei que não são legais da gente pensar, mas era mais forte do que eu, porque era esse sentimento que tomou conta de mim. Então eu realmente pensei em me desfazer dessas duas peças. Eu tinha pensado em doar, eu tinha pensado em jogar fora, eu tinha pensado em tacar fogo, né? A gente, quando está em muito sofrimento, a gente acaba, né, tendo algumas reações que não são legais. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei revoltada comigo mesma. Eu falei, como assim eu tô querendo, sabe, destruir uma coisa que eu fiz com tanto amor? Porque isso aqui é muito, muito amor. Eu imaginei essas peças. Tem um porquê dessa combinação de pontos, as cores, os detalhes. Então eu também não achei justo. Aí eu não sabia muito bem o que fazer com isso. Eu deixei elas guardadas, né, os dois suéteres, essas duas peças guardadas num cantinho. E falei, depois eu lido com isso, eu vou tentar entender esse sentimento, o que isso significa. Eu tenho muitos problemas para resolver nesse momento que são urgentes, depois eu lido com isso. E aí que eu fui lidar com isso nessas últimas semanas. E apesar de todas essas questões, de todo o significado desse suéter, ele é um suéter muito bonito, ele é um suéter muito exclusivo e que tem uma combinação de pontos muito interessantes. E eu sei disso. Esse foi um suéter muito elogiado até, porque quando eu fiz ele, eu depois tirei algumas fotos, coloquei em alguns grupos de crocheteiras no Facebook, e é um suéter que foi muito, muito, muito elogiado. E além de ser elogiado, aconteceu uma coisa também que foi muito boa. Durante o mês de fevereiro, né, bem aí no início dessa minha vida aqui em Torino, eu estava, né, andando por Torino, eu fiz um pequeno portfólio, né, com as minhas fotos, assim, das minhas criações em crochê, e eu estou em busca, né, de abrir o meu ateliê aqui em Torino, de buscar por parcerias, tanto na questão de dar aulas de crochê, quanto espaço para expor meu produto até eu ter o meu ateliê. E nesse portfólio eu coloquei ali as fotos das minhas peças, inclusive as fotos que eu tinha, né, desse suéter, o Liamante. E nessas andanças por Torino, carregando esse portfólio para cima e para baixo, eu acabei conhecendo uma pessoa que, de todas as peças ali no portfólio, foi se interessar justamente pelo suéter Liamante. E encomendou esse suéter. Falou, eu quero uma versão feita para mim deste suéter, com o melhor fio que você tiver disponível. E esse tipo de cliente é um cliente muito raro, né? É um cliente que realmente tem consciência do valor do feito à mão, gosta da exclusividade, valoriza o artesanal, valoriza o trabalho dos artesãos que atuam na própria cidade onde vivem. Isso é uma coisa muito presente aqui na Europa e não tão presente no Brasil. E eu tenho consciência disso. É em busca desses clientes que eu estou para as peças de crochê do meu ateliê. Esse cliente que quer a exclusividade, a qualidade, que quer ter uma roupa que vai durar uma vida inteira ou até duas. É um cliente que não compra fast fashion, é um cliente que compra poucas coisas. Esse é muito o perfil do meu cliente de crochê, de quem compra as minhas roupas de crochê. E eu já entendi isso. E é mais ou menos para essas pessoas que eu acabo criando. Eu tenho uma variedade de produtos de crochê de vários preços. Mas um suéter, um vestido e ainda feito com fio nobre
vai ter um valor mais elevado. Não dá para fazer uma peça dessa e cobrar 100, 200 euros. Então confesso que, visto toda a situação que eu estava enfrentando, visto toda a dificuldade que eu estava enfrentando, visto que eu tinha considerado, inclusive, desistir do meu trabalho por conta de uma tentativa que me frustrou demais e deu muito errado nesse início da minha vida aqui na Itália, eu não sabia mais o que fazer. Eu realmente cheguei a pensar, bom, não é para mim, eu vou ter que me contentar a fazer qualquer coisa. Aparentemente, este olhar que eu tenho para o crochê, essa filosofia de vida que eu tenho para o crochê, não vai dar certo. Eu realmente não tenho sorte em nenhuma área da minha vida e talvez eu tenha que me contentar a nada. E não é que eu tô buscando o estrelato, eu tô só buscando viver do meu trabalho, visto que eu não tenho mais nada que me traga felicidade hoje além disso. E confesso que quando essa cliente fez esse pedido, eu fiquei um pouco desconfiada, fiquei um pouco balançada. Será que ela realmente quer mesmo essa peça? Ou tá falando da boca para fora, ou é um fogo de palha? Porque eu não sou conhecida aqui em Torino ainda. Em Spoleto, onde eu morava, sim, as pessoas ali me conhecem, sabem do ateliê que eu tinha aberto lá. Eu fiz um desfile ano passado em Spoleto, então ali as pessoas me conhecem como a Lua, que faz peças em crochê, que dá aulas de crochê. Mas ali é uma cidade muito menorzinha, 30 mil habitantes. Torino tem quase 1 milhão e tem um fluxo enorme de artistas, de jovens, de turismo. É uma cidade assim que eu vejo realmente o meu trabalho florescendo. Mas visto que está tudo tão no início, toda a dificuldade que eu estou enfrentando até agora e a minha confiança mesmo muito abalada, eu fiquei desconfiada, mas é aquilo, O não eu já tenho, a gente brasileiro é cara de pau e a gente, verás que um filho teu não foge à luta. Eu dei o preço, falei, bom, você quer uma peça exclusiva, que eu vou adaptar este design para o seu estilo pessoal, vou fazer nas suas medidas. É uma peça que eu vou trabalhar por 2 semanas inteiras para conseguir te entregar no tempo que você quer. E além disso, a gente vai construir essa peça com uma fibra, com um fio de altíssima qualidade. E aqui vale eu fazer um parênteses sobre a questão do fio, por quê? Nessa versão original, o suéter foi feito com o fio Iaque da Rosários 4. O fio Iaque é uma lãzinha um pouquinho mais fina que tem os pelos ali do animalzinho chamado Iaque. E para este suéter eu trabalhei com fio duplo, então eu usava 2 cabos de fio ao mesmo tempo para tecer essa peça, para ela ficar um pouco mais encorpada, um pouco mais durinha, No caso, essa cliente, ela queria realmente algo com seda. Então eu sugeri para ela um fio da marca Aveila, e eu adoro esse fio, ele é absurdamente nobre, e é um fio 50% merino, 50% seda. É um fio caro, é um fio de alta qualidade, é um fio que vai durar uma vida inteira. A lã Iaque também é um fio de alta qualidade e que vai durar a vida inteira. Mas existem diferenças na combinação das fibras. Então, por exemplo, uma lã tradicional não é igual a uma lã merino, que é uma coisa mais nobre. Além do plus de ter na mescla ali daquela composição 50% de seda, que é a fibra animal mais nobre que temos no mercado. E a cliente concordou com tudo, ela disse, é isso aqui que eu quero, o melhor do melhor. Então ela me pagou 50% do valor da peça, eu comprei os fios, porque eu estava sem o meu material naquele momento, eu só tinha a agulha de crochê, graças a Deus, do número certo para fazer aquela peça, encomendei o fio chegou aqui para mim, e eu, para fazer aquela peça. E crocheta, 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 2 semanas trabalhando o dia inteiro. Sabe o que é o dia inteiro? Eu acordava de manhã, tomava meu café, malemar fazia uma caminhadinha para dar uma esquentada no corpo, porque a questão da atividade física é muito importante para mim, voltava e crochetava o dia inteiro, parava para comer, para dar uma descansada, para tomar um banho, para beber uma água e ia até tarde da noite, porque é um suéter cheio de detalhes, é um suéter que precisa prestar atenção, porque um ponto que erra
vai estar visível. E um outro detalhe é que essa cliente também queria o suéter em uma única cor, e a cor escolhida foi o branco Snow. Então é um branco com um fundo um pouquinho mais quente, amarelado, lindíssimo, elegantérrimo. E aí propus então algumas mudanças. Eu não fiz, né, idêntico a esse suéter. Então eu peguei esse detalhe central dos pontos centrais, coloquei também aqui nas laterais. Eu removi os pontos pipocas que fazem parte da composição de pontos, né, da primeira versão. E ela aprovou todas as mudanças, crochetei, entreguei, fui muito elogiada. Recebi a segunda parte do valor ali que tinha sido acordado, né? O pagamento foi feito no dia que eu entreguei esse suéter para essa pessoa. E assim, os olhos dessa cliente assim brilharam. Ela foi do tipo, eu nunca vi nenhuma peça feita à mão com essa qualidade, um design tão lindo, uma combinação de pontos tão lindas. E antes de eu entregar para ela, eu até mostrei o suéter pronto para o proprietário aqui do apartamento que eu alugo, que eu estou morando, e ele também teve a mesma reação. Ele olhou, ele pegou assim o suéter, ele falou, mas você realmente faz isso aqui? Eu nunca vi algo assim. Gente, esse tipo de reação, isso me alimenta assim a alma, é o que me dá forças para continuar com o meu trabalho. E não é para alimentar meu ego do tipo, nossa, como eu sou boa, como eu sou criativa, como eu sou ótima. Não, são palavras de afirmação para eu não desistir do que eu faço, porque eu sei que eu tenho uma coisa muito especial nas minhas mãos. E a questão do meu trabalho, do que eu faço com crochê, é muito especial também porque eu aprendi crochê com 6 anos de idade, com a minha avó, essa mulher que me deixou a herança mais bonita que alguém pode deixar, a herança da ancestralidade, a herança do feito à mão, a herança do amor. Essa mulher que me dava beijos e abraços quando eu não tinha de mais ninguém, me olhava realmente como um ser humano, que rezava por mim, que reza até hoje, que quer o meu bem, que quer me ver feliz, que torce por mim e que me protegeu nos momentos que eu mais precisei. Esse é o significado da minha avó para mim. E ela está sendo representada e homenageada em cada peça de crochê que eu faço, porque foram as mãos dela, aquelas mãos todas cheias de pintinho, de mancha de sol, aquelas mãos trabalhadoras, aquelas mãos que cuidaram de tantas crianças, aquelas mãos que também cozinhavam, que transformavam gordura animal em sabão para lavar roupa, aquelas mãos que costuravam, que bordavam, que tricotavam, que crochetavam. Gente, que mulher! E essa mulher é minha avó, e ela me ensinou isso. Eu cresci, eu continuei fazendo crochê, eu estudei moda, eu entendi o valor do artesanal na moda, a duras penas cheguei aqui na Itália, me lasquei muito nesses últimos 3 anos, quase perdi todas as minhas coisas alguns meses atrás. As minhas coisas chegaram, meus fios chegaram, minhas agulhas chegaram e a minha vontade de voltar a trabalhar também. Então, quando eu peguei esse suéter e eu primeiro senti todo aquele sentimento ruim, aquele sentimento de tristeza, aí eu lembrei dessa cliente que comprou essa versão do suéter, de tudo que ela me falou, do que o proprietário aqui do apartamento me falou. Aí eu lembrei da minha avó. E aí eu olhei para essa criação, eu falei, só tem amor aqui, sabe? Eu vou ressignificar. Então, dessa primeira versão do suéter Liamante, que é uma declaração de amor, nasce agora a nova versão do suéter Liamante. Enquanto esse suéter faz parte da coleção Umbria e de toda a história que eu vivi ali naqueles 3 anos em Spoleto, a nova versão do suéter Liamante é a primeira peça da coleção desenvolvida em Piemonte, que tem o nome de Clair de Lune, como se fosse um clarão de lua, clarão de luar. E isso significa também a nova fase da minha vida, porque quase ter morrido pela segunda vez me está fazendo renascer ainda mais forte e ainda mais criativa. Então não dava para eu começar essa nova coleção com uma outra peça, porque este suéter é muito significativo. Mas se antes ele significava um amor romântico, hoje o suéter Liamante significa o amor pelo meu trabalho,
a gratidão pelo amor que eu recebi da minha avó, pelos ensinamentos que minha avó me deixou e porque eu vou continuar sendo forte, por mim e por ela, pelas minhas alunas de crochê, pelas pessoas que ainda vão comprar as minhas peças de crochê e se estupefar com a beleza delas e guardar aquilo com muito amor e carinho e usar essas peças e se sentir bem e feliz. Deixar essas peças de herança para uma outra pessoa, porque o meu trabalho é feito para durar. Assim como o crochê vem durando na minha vida já há 30 anos, porque hoje eu sou uma mulher de 36 anos, ou seja, são 30 anos com a agulha na mão, crochetando. Eu não vou parar agora, eu não vou parar nunca, eu vou morrer trabalhando. E eu digo isso com felicidade, porque o meu trabalho é um grande prazer para mim. Essa é a mensagem que eu quero levar através das minhas peças de crochê, mas através também das minhas aulas de crochê. E aqui vale a gente falar sobre a questão da adaptação, porque como vocês podem ver, este suéter, ao invés de ter a faixa central, como na versão original, eu fiz a faixa lateral, contornando as curvas do meu corpo. Aqui, nas mangas, eu mantive a faixa igual da versão original, porém eu gostei muito de como ficou, removendo os pontos pipoca. Então ficou mais plano, ficou mais sóbrio, eu acho que também ficou mais contemporâneo e menos romântico. Eu também fiz essa combinação de cores, que é uma combinação um pouco mais sóbria, que eu acho que tem a ver com essa nova fase que eu tô vivendo. Onde eu dou uma pausa nesse romantismo dos tons pastéis, do rosinha, do azulzinho, para entrar com cores mais dramáticas. Então aqui a gente tem a elegância e a sobriedade do marrom, mas tem um azul vibrante, um azul potente, que casa perfeitamente com a tonalidade do marrom, fazendo essa combinação incrível. E também são cores presentes, né, na nossa galáxia, no nosso universo, que tem tudo a ver também com um pouco do misticismo da coleção Clair de Lune. Um outro ponto que vale também ressaltar nessa nova versão do suéter é que eu usei o mesmo fio que eu usei para fazer a versão do suéter daquela cliente. Então é um fio merino com seda, diferente da versão original, que é a lã iaque, que deixa a peça um pouquinho mais rústica, vamos colocar assim. Essa eu acho que é um pouco da diferença entre uma e outra. Aqui temos um rústico chique na versão original, e aqui a gente já tem uma coisa um pouco mais elegante e sofisticada. E isso também faz parte um pouco do meu amadurecimento nesse momento. Então não tem como, o meu trabalho sou eu. Tudo que eu coloco no mundo acaba sendo um resumo e uma expressão do que eu estou vivendo nesse momento. A forma que eu vejo o mundo, dos livros que eu leio, dos filmes que eu assisto, das experiências que eu vivo, dos lugares que eu visito. Isso tudo faz parte do meu trabalho. E eu acho isso tudo muito bonito. É isso que também dá significado para a minha vida. Porque sem o meu trabalho e sem fazer tudo isso, não tem nenhum sentido mais para mim estar aqui. Então sou eu também lutando para viver, para suportar esse mundo que é tão difícil. Essas relações que nos desgastam, que quase levam tudo que a gente tem, tudo que nos resta, tudo que nos sobra. E não adianta eu ficar querendo dar um tom romântico para a história da minha vida, porque de romantismo a minha vida não teve nada. E talvez é por isso que eu gosto tanto de me refugiar nas histórias de amor, em contos, na literatura, nas músicas que eu ouço. Acabam sendo também um canal de escape da minha realidade, o que também ajuda a tornar o mundo um pouco mais suportável para mim. E assim, gente, para você que tem interesse de tecer essa peça, o suéter Liamante, tem aula dele aqui no canal, a versão original. Mas o resultado final depende só de você, crocheteira, porque através da receita original, você pode adaptar da forma que você quiser para criar a sua versão. E precisa também ser levado em consideração que os fios que você escolher trabalhar vão impactar diretamente no resultado dessa peça. E os tutoriais, eles são guias, eles servem como uma orientação para que vocês criem as suas próprias versões,
porque nunca que um trabalho feito à mão vai ser igual, idêntico de uma pessoa para outra. Porque cada artesão tem a sua mão, tem o seu jeito de fazer crochê, o fio vai impactar no resultado, a interpretação da aula e do material de apoio vai impactar no resultado. Então, por exemplo, aqui nas mangas que eu brinquei, né? Coloquei o azul aqui no final, inverti as cores. Você pode fazer ou não pode fazer. Ou você pode começar essa transição mais em cima, mais embaixo. Ou você pode querer fazer de uma cor só. Ou você pode querer colocar um ponto de acabamento diferente. Porque basicamente esse suéter é idêntico à versão original. O ponto aqui da construção da peça é igual. A faixa aqui no centro, que temos o ponto honeycomb céltico, é igual, a diferença é que eu só joguei ela aqui para a lateral. A gola é igual, a diferença é que nessa daqui eu não fiz esse ponto de detalhe de acabamento. O punho é igual. E as duas maiores diferenças de fato na questão de construção de pontos foi que eu removi os pontos pipoca, eu não os coloquei. E ao invés de fazer estes pontos aqui de acabamento, como eu ensino na aula do suéter original, eu fiz apenas os pontos picô, que são aqueles pontos, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo na primeira correntinha, fixa o ponto na base, que é muito simples. Tem aula também no canal ensinando o ponto picô na nossa biblioteca do crochê. Então, assistindo às minhas aulas, você também vai ser capaz de criar os seus próprios designs exclusivos. E, gente, fazer as nossas próprias roupas é muito legal. E o crochê, assim como as outras manualidades, como tricô, cerâmica, bordado, macramê, a pintura também, são técnicas diferentes, mas são artes ancestrais que fazem parte da humanidade desde que o homem passou a andar de 2 perninhas. Então faz parte de quem somos nos expressar também através da arte. E aqui o foco do meu canal é o crochê, então eu vou acabar usando mais o crochê como exemplo, porque crochê também é terapia. O crochê, ele faz o nosso cérebro pensar, fazer contas de matemática, entender a construção de um ponto, e isso é como se fosse uma academia para o nosso cérebro. É um fortalecimento. É comprovado cientificamente o bem que faz para o nosso cérebro, para o nosso bem-estar inclusive físico realmente, não só emocional ou espiritual. Porque mantendo o nosso cérebro ativo e pensante, ajuda também a lutarmos contra as doenças, como por exemplo um Alzheimer, a depressão, os pensamentos tristes, porque é impossível continuar triste quando você pega aquele rolo de fio, aquela bolinha de fio, e você começa a transformar aquilo em uma peça única, seja ela qual for. A minha paixão é a moda, mas dentro do universo do crochê é possível fazer amigurumis, tapetes, toalhinhas, itens de decoração, acabamentos em panos de prato, acabamento em qualquer coisa. O céu não é o limite para as crocheteiras. E com tudo isso vem o poder grande também da cura. Somos nós também curando as feridas das nossas almas através do feito à mão. Somos nós transformando dor em arte. E nos futuros vídeos do canal, tanto da Biblioteca do Crochê, quanto dos novos tutoriais que vão subir no canal aqui no futuro, porque eu estou voltando ativa, esse vai ser o tom. Eu encontrei o meu tom, eu encontrei a minha voz e eu encontrei a mensagem, além do amor, que eu quero passar para vocês, porque é com base na minha experiência. Não na minha experiência só de agora, desses últimos 3 anos, porque a minha vida não se resume a esses últimos 3 anos. Eu venho superando obstáculos e dificuldades e lutando para me manter viva e lutando para ser boa, para fazer o bem, para construir a minha vida, para encontrar a minha paz, desde que eu cheguei no mundo, em 28 de março de 1989. E foi sempre o crochê que me deu forças para continuar. E agora não é diferente. Então esse vai ser o tom também das nossas futuras aulas, que eu estou me organizando para retomar muito em breve aqui no canal. Este é só o primeiro vídeo. Então a gente está se encaminhando aqui para o final do vídeo, mas eu quero deixar aqui uma última recordação desses 3 suéteres aqui juntos. A versão original do Liamante, que está disponível aqui em aula para vocês no canal, e a nova versão do suéter Liamante.
Eu espero de verdade que a minha mensagem toque no coração de vocês. Convido você a conhecer o meu trabalho, a conhecer a minha história, a se envolver na minha causa. Eu estou com 2 campanhas em aberto aqui no canal, também no meu Instagram, porque eu tenho produtos do meu estoque do ateliê que eu tinha aberto lá em Spoleto, disponíveis à venda. Eu estou dando descontinhos. Eu tenho as últimas peças da coleção Umbria também disponíveis para venda. E eu estou explicando tudo nos vídeos aqui do canal. Na descrição também vocês encontram todos os meus arrobas, o link do meu site, como se envolver na minha causa. Eu conto muito com vocês, porque hoje eu sei que eu não estou sozinha, que a gente está criando aqui uma comunidade Crochê com Gato muito bonita, muito forte, muito unida, e que eu ainda sou bem pequenininha, mas pouquinho a pouquinho eu tenho certeza que esse trabalho vai crescer e vai chegar em cada vez mais pessoas, porque tudo que eu tenho para compartilhar é bom, é uma mensagem de amor e é a ancestralidade do feito à mão do crochê, porque esse é o fio que nos une aqui na comunidade da Crochê com Gato. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem comentários, curta, comente, compartilhe, me inscrevam, que eu adoro receber os recadinhos de vocês. E se envolvam na minha causa. Fica aqui o meu pedido. Porque eu estou no momento agora de começar a me reerguer desse fundo do poço no qual eu caí. Mas faz parte, a vida tem dessas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!